Bom, vou falar então sobre a coletiva do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, que hoje, mais cedo, convocou a imprensa e a expectativa ficou de um jeito meio assim, né? Todo mundo pensando, bom, ele vai anunciar a saída do John Arias, ou ele vai anunciar a contratação do Rony, jogador do Palmeiras, e na verdade não era nem para uma coisa nem para outra. Ele veio para falar sobre assuntos variados, disse que não era para nenhum anúncio, nenhum pronunciamento especial, queria apenas falar sobre o que o Fluminense está fazendo nessa janela de transferência em janeiro, quais são os preparativos para a temporada de 2025, e o que o Mário disse de relevante sobre John Arias. Vamos lá, que era o assunto principal, que era o temor do torcedor do Fluminense nessa entrevista coletiva. Ele confirmou o que já está sendo dito há alguns meses. Primeiro, o Fluminense não vende o John Arias para clube brasileiro. O Palmeiras quer, o Cruzeiro já quis, todo mundo quer o John Arias. Quem é que não quer o John Arias? Mas o Mário, mais uma vez, né, passou ao largo disso aí. Nem se considera a hipótese do Fluminense negociar o John Arias, pelo menos é o que ele prometeu até hoje, para um clube do futebol brasileiro. John Arias é pretendido pelo Galatasaray da Turquia já há algum tempo, desde o ano passado, mas a última proposta, a última vez que os clubes realmente tiveram algum contato em relação ao Arias, foi em setembro do ano passado, ali no fechamento da janela, e o Fluminense não vendeu, não aceitou negociar o John Arias, embora o valor oferecido tenha sido algo já bem próximo do que o Fluminense tinha como acordo para negociá-lo. É que a situação era tão desesperadora no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, para o Fluminense, que o Mário deu uma meia trava nisso aí. O Arias ficou meio chateado, porque está querendo jogar fora do Brasil, está querendo ir para o futebol europeu. A Turquia, né, não é exatamente da Europa, a Turquia pertence à Ásia, mas os clubes de lá jogam as ligas europeias, jogam inclusive a Champions League. O Arias queria ir para o Galatasaray, é um clube que, a princípio, ele aceita ir, mas os valores têm que chegar dentro do que o Fluminense quer. E o Fluminense quer, pela sua parte, que é 50% dos direitos que ele tem pelo John Arias, o Fluminense quer, por esses 50%, em torno de 10 a 12 milhões de euros. Ou seja, a proposta não precisa necessariamente ser de 20, 25 milhões de euros, mas a parte que vai caber ao Patriotas, que é o clube que detém os outros 50%, o clube colombiano que detém os outros 50%, a parte que vai caber a eles certamente será menor do que a parte do Fluminense. O Fluminense quer, pela sua parte, 10 a 12 milhões de euros. Hoje, essa proposta não existe, pelo menos vinda do futebol europeu ou vinda do Galatasaray, que é um clube da Turquia para onde o Arias aceita ir. A preferência é por clubes da Europa, mas para o Galatasaray, o Arias aceita ir e ficou chateado quando o Fluminense, inclusive, recusou a proposta no ano passado. Isso posto, o Mário confirmou que, nesse momento, a única proposta pelo Arias na mesa é do Zenit, da Rússia. Esse mesmo clube, a gente vai trazer a informação completa daqui a pouco, que está prestes a fechar a vinda de Luiz Henrique, ex-jogador do Botafogo e ex-jogador do Fluminense, formado em Xerém. Então, esse Zenit aí da Rússia, de São Petersburgo, na Rússia, onde já está o Nino, zagueiro do Fluminense, está levando o Luiz Henrique e gostaria de contratar John Arias. Só que o Arias não quer ir para a Rússia. O Arias não quer jogar no futebol russo, talvez por problemas de distância, do frio, que realmente é mais intenso ainda do que em grande parte da Europa. Embora seja uma grande cidade, já estive lá e é uma cidade espetacular, mas é muito frio, claro, em grande parte do ano, porque estamos falando da Rússia. O Arias não quis ir para lá e o Mário fez uma revelação em relação a essa conversa que teve com o dirigente do Zenit da Rússia. Disse o Mário que, além do dinheiro que foi oferecido, que não era exatamente o valor dos sonhos do Fluminense, talvez fossem 10 milhões de euros, 12 milhões de euros no máximo, e o Fluminense tenta apurar um pouquinho mais, 15 a 16 milhões pelo Arias, mas o Mário teria proposto que o Zenit incluísse nessa conversa, além do dinheiro, incluísse o empréstimo do Claudinho, meia que joga por lá, meia brasileiro, e o Zenit, segundo o Mário, teria concordado com esse empréstimo. O problema não foi entre Fluminense e Zenit, né, que teriam chegado a um acordo sobre valores e sobre esse empréstimo do Claudinho, com o Fluminense pagando apenas metade do salário dele e o Zenit pagando a outra metade. O problema voltou a ser John Arias, que quer escolher para onde vai e está no direito dele, né? O Arias não quer ficar mais no futebol brasileiro, se tiver uma proposta da Europa, mas não quer jogar na Rússia. Quer jogar num clube da Europa ou poderia ser também o Galatasaray, que está na Turquia. Então, por enquanto, sem negócio, o Mário foi bem claro. Nesse momento, segundo o presidente do Fluminense, não tem negócio por Arias porque não tem proposta de um clube para onde ele queira ir. A única proposta feita nessa janela de meio de temporada é a do Zenit da Rússia. Então, por enquanto, Pedrosa, Arias fica
com o Fluminense. Quem vai ficar com o Arias? Por enquanto, quem vai ficar é o Fluminense. É uma negociação que vai se arrastar, que vai depender muito também do trabalho do seu próprio empresário, né? Para trazer propostas que sejam atrativas ao Arias. O Zenit realmente é um mercado diferente, é na Europa, mas é um mercado completamente isolado do que eu imagino que ele queira. O Zenit historicamente gosta de jogadores sul-americanos, você citou o Nino aí, mas o Hulk já esteve por lá, o Malcom esteve por lá também, entre outros jogadores que historicamente o Zenit gosta, como tá o Wesley, que o Wendel, que o Botafogo também está querendo, mas eu entendo o Arias também, uma decisão do atleta. O futebol da Turquia, ele é outro clima, é outro tipo de mercado também, e ele querer ir para o Galatasaray, eu acho até que é um destino, inclusive, que, se eu não me engano, o José Mourinho é o treinador do Galatasaray, ou até o momento era o treinador do Galatasaray. No momento, seria uma oportunidade imensa, assim. Seria uma oportunidade grandiosa para o José Mourinho e para o John Arias nesse momento. Agora, o Zenit, Okan Buruk, o Mourinho passou por lá em algum momento, então. Enfim, eu acho que o Arias é um jogador top no futebol brasileiro, um dos 10 melhores jogadores do futebol brasileiro, jogador de seleção colombiana. Não acho difícil encontrar uma proposta para ele, mas tem que entender que é clube jogador. O Fabrício Bruno teve esse problema no ano passado também, que ele não gostaria de ir para a Premier League, o Flamengo queria vender ele, e depois ele teve uma proposta da Europa, ele queria ir, o Flamengo não vendeu. Assim como o Arias também nessa situação do Galatasaray junto com o Zenit. Enquanto o clube e o jogador não entrarem em acordo, ele vai continuar se arrastando aí no Fluminense. O que eu tenho, pelas informações que aparecem, certeza é que o Arias não vai renovar com o Fluminense. Até porque, se ele renova com o Fluminense, o timing de ir para a Europa acaba sendo mais difícil para mim. Talvez já tenha até futuro. passado. Ele tem contrato até agosto de 2026, ou seja, ele tem mais 1 ano e meio de contrato com o Fluminense. Sim. Se o Fluminense conseguisse estender o contrato dele, o Mário nessa coletiva disse que botou muito dinheiro na mesa, ofereceu uma renovação super vantajosa ainda no ano passado, e o Arias não quer estender esse contrato porque quer ir para a Europa. Se o Fluminense estendesse, claro, poderia até subir o valor da multa, embora ninguém vai pagar multa nenhuma integral, né? Mas você ficaria com um jogador mais tranquilo no clube. Se o Arias não sair, não tiver proposta agora, se não chegar uma proposta no meio do ano, ali antes do Mundial, logo depois do Mundial, ele vai ficar 1 ano de terminar o contrato dele com o Fluminense. Ou seja, pode até acabar, num caso extremo, eu acho que isso não vai acontecer, tá? Mas num caso extremo, ele pode acabar ficando no Fluminense até o fim do contrato, até agosto de 26, e depois sair de graça. O problema dele sair de graça, os tricolores vão falar, bom, eu prefiro que ele fique mais esse ano e meio, dando retorno técnico para o Fluminense até agosto de 2026. Os tricolores, acho que a maioria vai dizer isso. Mas o problema é que em 2026, ele pode sair ali de Laranjeiras, de graça, e desembarcar na Gávea, em São Januário, em General Severiano, no Allianz Parque, a situação do no Allianz Parque, no Mineirão, em qualquer um desses lugares, na Toca da Raposa. Enfim, os tricolores também não querem ver o Arias no seu maior rival, no Flamengo, no Vasco, no Botafogo. Isso poderia acontecer de graça. Esse negócio que o Fluminense hoje não negocia para clube brasileiro, isso evapora no ano que vem. Ou, pior, no fim desse ano. Porque se ele não sair até o fim desse ano, ele pode assinar contrato com qualquer outro clube já em dezembro, não em dezembro, mas em fevereiro do ano que vem, quando faltarem 6 meses para o fim de contrato.